e pela internet, muito boa noite. Eu quero aproveitar o orador que me antecedeu, o vereador Ricardo Pericá, dar uma rápida continuidade em relação à questão do transporte no município de São Gonçalo, mas antes eu queria registrar que, infelizmente, vereador professor Paulo, as escolas municipais continuam sem merenda. Então é impossível ignorar essa situação dos alunos das nossas escolas municipais sendo dispensados mais cedo porque não tem o que comer nas escolas. Então, mais uma vez eu faço aqui um apelo à Prefeitura, à Secretaria de Educação, para que possa se explicar a respeito do que está acontecendo em relação à merenda escolar. Outro problema da falta de funcionários. A empresa que terceirizava a mão de obra foi dispensada, a empresa Lapa, que contratava mão de obra terceirizada para as escolas municipais, e as escolas estão com déficit de funcionário. Então, muitas escolas estão com dificuldade de funcionar porque não tem servente, não tem pessoal de portaria. É importante que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, possa dar uma resposta de como é que esse problema vai ser solucionado. Então, temos aí uma pauta da educação bastante extensa e que a gente espera que o poder público municipal, a Prefeitura, possa trazer as respostas à sociedade gonçalense. Mas eu quero dar prosseguimento à questão do transporte, vereador Ricardo Pericá. E Vossa Excelência tem toda a razão quando fala da questão do BRT e do metrô. O metrô é transporte de massa. O BRT não é transporte de massa, assim como o ônibus não é transporte de massa. Uma coisa não anula a outra. São Gonçalo, pela sua extensão territorial, pela sua população de mais de 1 milhão de habitantes, cabe, sem dúvida nenhuma, a existência do metrô, vereador Dudu Catarina. E o metrô, inclusive, que iria passar, e a gente espera que um dia passe pelo bairro do Jardim Catarina, a gente possa ter uma estação do metrô no bairro do Jardim Catarina, o maior bairro da América Latina. Cabe o metrô e cabe o BRT no município como São Gonçalo. Não são opções de transporte excludentes, mas a gente tem que deixar registrado que a proposta que o governo do estado do Rio de Janeiro tenta agora fazer ao nosso município de substituir o metrô pelo BRT não é uma proposta aceitável, porque o BRT já está entrando em colapso na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente porque está indo muita gente pegar o transporte, porque era um transporte rápido e que era um bom transporte, já se tornou um transporte não tão bom assim, porque foi subdimensionado, ou seja, hoje a quantidade de pessoas que querem acessar o BRT na cidade do Rio de Janeiro já é maior do que eles tinham planejado. Então, aqui em São Gonçalo, se a gente colocar aonde iria passar o metrô, um BRT, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer a mesma coisa, e um BRT, ao invés de transportar, como o vereador Pericá estava falando, 150 pessoas quase, vai acabar 200, 250 pessoas penduradas e ainda assim não vai dar vazão. Concedo a parte a Vossa Excelência. O que faz as pessoas naquela localidade preferir o BRT? Você pega uma via onde passariam 3 carros, você mata uma via daqueles 3 carros, essas 3 vias têm que se transformar em 2. Se você tiver uma via que passava dois ônibus normais, você mata uma via dessa para ônibus normais, joga todos os ônibus para uma via só, transforma aquilo num engarrafamento imenso e deixa livre o BRT. Aí é lógico que as pessoas vão falar, não, eu que estou no BRT aqui é maravilhoso. Mas toda aquela multidão que continua sendo transportada no ônibus vai triplicar o sufoco. Então isso é um verdadeiro absurdo se colocar o BRT. Rio de Janeiro, eu ainda não caminhei por lá, mas de longe o que se observa? BRT Campo Grande, Santa Cruz, que era aquele espaço grandão, maravilhoso, tranquilo. Agora, quando você pega aquele BRT que passa lá pela Penha, que eles pegaram uma via que passava 3 carros, voltou para 2, você vê assim uma pista de BRT livre, nem BRT passando, parado, e os ônibus ali tentando andar primeira e segunda, primeira e segunda, primeira e segunda o tempo todo. Aí quem for para o BRT fala assim, poxa, graças a Deus tem o BRT. Mas só que aí você parou toda uma cidade em prol daquilo ali que não resolveu o problema do transporte. Vai só passar para frente. O lucro aumenta porque você tem uma via seletiva para o ônibus, o empresário de ônibus já não vai gastar tanto dinheiro, aquela empresa do BRT não vai gastar tanto dinheiro, vai transportar passageiro e é um preço mais caro com toda uma infraestrutura feita pelo governo do estado. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.
não tenho dúvida de que a solução para o transporte coletivo do município de São Gonçalo e da nossa região, até porque nós que estamos em São Gonçalo precisamos nos deslocar para Niterói, para o Rio de Janeiro, para Itaboraí, passa pela implementação da linha de metrô. E o BRT ele pode ser utilizado muito bem como uma linha alimentadora do serviço de metrô. Assim como o BRT pode ser alimentado com linhas também de ônibus, vereador Dudu, que passem pelos bairros. A gente vê hoje uma dificuldade imensa de transporte dentro dos bairros. Dou o exemplo mais uma vez do bairro de Vossa Excelência, bairro Jardim Catarina. As pessoas que moram, né, no bairro, no Jardim Catarina antigo para o Catarina Novo, você não tem linha de ônibus que vá de um para o outro exclusivamente, que a gente poderia ter, inclusive, linha de ônibus, cobrando até uma tarifa menor, vereador Pericá, do que a tarifa que hoje é praticada. Poderia ter fração de tarifa. Agora, isso exige que se estude o transporte de passageiros em São Gonçalo. A gente não tem um plano diretor de transporte. Essa é uma obrigação da prefeitura. Não dá para culpar o consórcio, vereador Lessin, que é a parte, vereador Lessin. Não dá para a gente culpar o consórcio São Gonçalo, que é o responsável pela administração das linhas de ônibus, se a prefeitura ainda não disse, vereador Russo, o que pretende? O que pretende o poder público em relação ao transporte coletivo por ônibus em São Gonçalo e as outras modalidades que podem vir a ser implementadas, como metrô, como a possibilidade de barca e até mesmo a utilização do chamado transporte complementar, que seriam as vans. Mas aí as vans como verdadeiros transporte complementar, como linhas alimentadoras do sistema de ônibus. Não, na verdade, como se tentou através de decreto, que aí a Justiça, de maneira acertada, acabou até caçando a possibilidade de ser utilizada as linhas da maneira que estava sendo colocado, porque só acabava atrapalhando o trânsito, na verdade. Então a gente tem que ter um sistema integrado de transportes em São Gonçalo. Infelizmente, não vejo por parte da Secretaria Municipal de Transporte em nosso município uma atitude proativa de estabelecer esse diálogo, de implementar pelo menos um início de discussão, vereador Marco Rodrigues, em relação a qual o sistema de transporte que a gente precisa. Porque parece, vereador Alexandre, que o atual secretário ele só se preocupa com as vans. O atual secretário de transporte não se preocupa com nenhum outro modal de transporte. Quando a gente tem uma discussão muito maior para ser feita nessa cidade, que é exatamente a implantação do metrô, a possibilidade das barcas, a linhas de BRTs que podem ser implantadas em São Gonçalo, e não apenas a discussão do transporte por vans. Então temos que avançar muito, e essa é uma obrigação que é do Poder Público Municipal, é da Prefeitura Municipal. Concedo a parte, vereador Jorge Mariola. Dom Marlon, eu assomei a tribuna há tempos atrás aí, quando a Justiça determinou a saída das vans. Eu, com muita propriedade, eu disse o seguinte: todas as vezes que se tentou regularizar o transporte auxiliar alternativo nessa cidade, eu discuti a favor dessa categoria. Até o momento que eu entendi e vi, e tive presente do meu lado, o Vinícius, que esteve aqui nesta casa por um período pouco curto, mas esteve aqui, que hoje é uma das lideranças desse segmento, da balbúrdia que eles faziam na nossa cidade. Fazendo a terceira fila, com as lotadas, onde tem 18 passageiros, com 25, passagem a 1,50, onde eles pegavam uma passagem até o centro de São Gonçalo, de São Gonçalo até Alcântara, do Alcântara até Santa Isabel. Isso, denúncias. Foi eu que estou falando, não, são denúncias. E, na verdade, eu acho que esses maus condutores acabaram ainda mais prejudicando ainda mais o segmento. E o prefeito teve até a oportunidade de chamar a imprensa e dizer: olha, eu tenho uma bandeira de transporte social. O orçamento não tem condições de eu bancar isso. E hoje, o meu jurídico me levou ao erro. É irregular. A Justiça determinou irregularmente. Então não é que não tenha sentimento do prefeito desta casa de ter um transporte irregular, não. É da maneira que foi feito. O segmento realmente não atendeu a necessidade da população. O de respeito quando aumentou a passagem oficial,
Eles aumentaram por eles mesmos, não houve nenhuma publicação, não houve um decreto, não houve nada disso, para se sair de 1,50 para 2,20. Então, por tudo isso, vereador, eu acredito que tem que realmente se rediscutir essa situação. Os empresários ganhou na justiça e eles também não podem ser marginalizados, porque o empresário de ônibus, ele gera emprego e renda. O que tem que acontecer é a competência dessa casa, do Poder Executivo, dos segmentos que possam fiscalizar, que dê um trabalho de qualidade, dê um atendimento de qualidade à população. Então, eu tenho autonomia suficiente para dizer que realmente hoje a cidade está com mais condições de fluxo, está melhor, por conta de um trabalho colocado no momento ruim e equivocadamente. Agradeço a Vossa Excelência e, corroborando o que Vossa Excelência disse, é de fundamental importância que a Prefeitura possa estabelecer as normas, as regras. Essa é uma responsabilidade da Prefeitura. Então nós, município de mais de 1 milhão de habitantes, segundo município do Estado, 15º do país, São Gonçalo, precisa ter um projeto de transporte. Precisa, vereador Alexandre, ter um plano diretor de transporte para que a gente possa saber quais são os modais necessários e suficientes que possam atender todos os bairros da nossa cidade, porque hoje a gente não sabe qual é a responsabilidade do empresário, qual é a responsabilidade do poder público, onde deve ter van, aonde deve ter BRT, aonde deve ter ônibus, o metrô, o traçado a gente já sabe, mas que a gente possa estar lutando junto ao governo do Estado para que aconteça o metrô. Não vi nenhuma voz da Prefeitura em defesa do metrô até o momento. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marlos Costa. Concordo com tudo que Vossa Excelência está falando sobre o transporte alternativo. E o que me impressiona, vereadores, Marlos Costa, Jorge Mariola, que o secretário de transporte do município, que ao invés de estar se reunindo com o prefeito para discutir o contexto geral da mobilidade urbana da nossa cidade, foi fazer uma reunião com o prefeito para discutir sobre o processo lá, sobre a ação que cassou o decreto. Nós temos problemas muito maiores de mobilidade urbana da nossa cidade para serem discutidas com o prefeito. E aí cito a linha 3 do metrô, o BRT, a estação hidroviária. Porque hoje o que nós estamos percebendo, que o secretário municipal de transporte hoje só está lá para defender um segmento. Falei e reafirmo o meu comentário. Fui contrário à aprovação daquele projeto para não cometer mais uma vez covardias com os trabalhadores. Porque hoje, aonde vão trabalhar essas vans, essas combis? Como esses trabalhadores vão pagar suas prestações? Nós alertamos aqui, fomos questionados, fomos acusados e fomos julgados preliminarmente, mesmo alertando que eles teriam prejuízo com qualquer medida judicial que o consórcio viesse a impetrar. E hoje foi a demonstração que nós estávamos com razão. E aí o seu secretário João Haddad, ao invés de estar reunido com o prefeito para discutir os modais que a cidade precisa, ele se reúne com o prefeito para discutir o problema da decisão do julgamento do mandado de segurança. E aí o que nós estamos vendo na cidade é esse caos total aí no trânsito, é a questão de mobilidade urbana deixada para segundo plano, coisa que infelizmente o secretário de transporte não poderia deixar. Muito obrigado, vereador Marlos Costa, pela parte. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Alexandre. E para concluir, senhor presidente, apenas dizer, ou melhor, lembrar que cabe ao poder público organizar o transporte no município. Cabe à prefeitura. Então, nós necessitamos de um plano diretor de transporte para que a gente possa ter uma cidade mais organizada na questão da mobilidade urbana. Concedo a parte, vereador Ricardo Pericá. Vereador Marlon, eu vou até solicitar. Pedir para concluir, por favor. Só Tá, para gente? concluir. Por favor. Concluiu? Não, pedi para concluir, por favor.
Vossa Excelência, como advogado, né, e uma pessoa que tem um grande conhecimento, acho que tem mais conhecimento nessa área aqui, vou até pedir que Vossa Excelência nos ajude para tentar ver até onde é a responsabilidade da Prefeitura e aonde é a responsabilidade do Estado. Porque nós temos essas concessões RJs que transitam dentro do município de São Gonçalo. Vejo o problema que eu mesmo me encontrei quando entrei no ônibus com destino de Alcântara e o ônibus foi para Trindade. E acabei tomando a direção do carro e levando o carro para Alcântara e fui preso. Né? Isso poderia até acontecer com outro cidadão. E o que acontece, vereador? Procurei o secretário de Transporte, na ocasião o doutor Daelso, que é um delegado federal, e ele falou: vereador, eu não tenho ingerência sobre essa linha, porque é uma linha que se reporta ao DETRO. É um órgão estadual e eu não tenho ingerência. Então eu até acho que deveria ter, acho que tem, né? E se eu fosse secretário, eu ia ter, nem que fosse botar um poste, atravessar na frente do ônibus, ia dar um jeito. Mas legalmente ele disse que não tinha ingerência e a gente fica sem saber a responsabilidade de quem. A princípio, eu acho que tem essa responsabilidade sim do Estado, né? Mas Vossa Excelência depois poderia fazer um estudo jurídico maior sobre essas concessões, para que a gente pudesse aí estar esclarecendo de maneira mais ampla aí para a população. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Só para concluir, não tenho dúvida de que há questões da concessão estadual do transporte que podem, na verdade, ter responsabilidade também municipal e que a gente tem que fazer o debate necessário para que a gente possa ver como é que se adequa às concessões estaduais e municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Dudu do Catarina.